Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos Analistic. Pessoal, eu ainda tô em choque com o que aconteceu no Prague Pro. O Siban não é desse planeta. Como pode, cara, com apenas um mês após ter competido na Classic Physique, ele faz um confronto desse nível com o top 4 da Open? Detalhe, não estamos falando de qualquer top 4. O Martin é um dos caras mais arredondados e mais completos da atualidade do bodybuilding. Só que, como podemos ver, todo esse volume, todo esse fator freak do Martin acaba ficando quase que irrelevante, dado em vista ao que o Siban consegue trazer para o palco. Eu preciso, antes de tudo, começar falando das poses. Aqui é onde o profissionalismo e o perfeccionismo do Siban vem com toda a força. Olha o que eu vou te falar, tá? Do primeiro confronto em que ele participou até o último, as poses do Siban se manteram intactas, literalmente idênticas. E se levarmos em consideração que na última chamada tivemos 4 confrontos diretos sem parar, isso se torna ainda mais impressionante. E aqui tem uma junção, claro, de dois fatores muito importantes. Primeiro, que o Siban foi ganhando confiança a cada instante que ele posava naquele palco. Como ele não foi tirado do centro, a confiança dele foi nas alturas. E a parte mais impressionante é que ele não somente manteve a postura, o que é fácil, né, de se perder quando você acaba se empolgando muito, mas como ele aprimorou essa postura. Dá pra ver, cara, nos olhos do Siban, que na mente dele alguma coisa virou, entendeu? É como se ele saísse do pensamento de que esse show eu vim pra me divertir, pra esse show eu vim pra ganhar. E se nos olhos do Siban estava escancarado a confiança, a imponência, nos olhos do Martin e principalmente na postura estava nítido uma frustração e uma sensação de derrota. O confronto final, ao meu ver, foi o que selou a aura de campeão do Siban. No primeiro round, para decidir o primeiro verdadeiro call-out, lembrando, tá pessoal, tivemos ali mais do que 4 atletas, o Martin claramente muito leve, posando bem, até com um vácuo absurdo ali no duplo bíceps de frente. E sem falar que na expansão de dorsal de frente, que é uma pose que ele tem dificuldades para executar, ele estava fazendo muito bem. Já no último confronto, temos um Martin visivelmente cansado, abalado, sem controlar a linha de cintura e uma dificuldade tremenda no geral para segurar a pose. Já o Siban, calmo, posturado e com a aura de campeão, sem perder detalhes na pose, sem perder a harmonia e sempre com a entrega fenomenal. O Martin, se no começo do Pre-Judge, como eu falei pra vocês, ele estava conseguindo expandir a dorsal nessa pose, no final do confronto a pose regrediu muito, ele visivelmente sem conseguir segurar tão bem a pose, e o Siban, claro, aproveitou e roubou a cena, largo, espesso e totalmente detalhado dos pés à cabeça. Simplesmente diferente. No peitoral de lado, o volume do Martin é inegável, tá? Mesmo perdendo ali o controle da linha de cintura, o volume dele estava brutal. Mas lembram do que eu falei para vocês no vídeo anterior? Do que adianta volume se esse volume não é lapidado? E isso foi o que aconteceu, pessoal. Era nítido a diferença dos dois. Mesmo o Martin sendo mais volumoso, ele estava ao lado de um Siban que parecia que estava usando uma armadura de prata, irmão. Roubou a cena total nessa pose, como previsto, inclusive. Detalhe para todo lado, uma proporção absurda. E claro, né, pessoal, aquela perfeição, aquela execução de pose que sabemos, né, que é uma coisa que somente o Siban consegue fazer atualmente. E nas poses em que o Siban, em tese, deveria mais se complicar, ele ainda acabou dando o show. No back double biceps, claramente o Martin tinha sim uma espessura maior na pose como um todo. O destaque, claro, vai para o trapézio e para as pernas. Tinha, obviamente, uma diferença entre os dois, mas o fato do Siban ter um V-taper excelente, ou seja, uma linha de cintura muito fina contrastando com a dorsal muito larga, aliado ao fato dele estar muito detalhado nessa pose, ou seja, cada agrupamento muscular das costas dele você consegue ver em sua divisão perfeita, faz com que ele consiga se segurar muito bem, mesmo ao lado de um Martin bem volumoso. Tanto é que, apesar do Martin estar maior, mais denso e mais preenchido, o Siban, no geral, aparentava ser visualmente mais agradável. É o suficiente para ganhar essa pose? Não, mas até agora só podemos falar que essa foi a única pose que o Martin conseguiu ganhar do Siban. E o Siban, por incrível que pareça, ainda conseguiu ficar excelente mesmo perdendo nessa pose. Ou seja, um 3-1 por enquanto muito firme do Chris. Seguindo agora para a expansão de dorsal, eu te pergunto,
Quem imaginaria isso aqui acontecendo? O Saban com a espessura quase tão boa quanto a do Martin, sendo a única diferença aqui no trapézio, claro, mas ele trazendo, cara, uma harmonia e um frame X claramente mais chamativo. A largura que ele tem na dorsal e o fato também dele ser mais alto faz com que essa pose dele fique muito chamativa. É muito louco imaginar que o Saban tá desse jeito ao lado do Martin Fitzwater. Ao meu ver, uma pose claramente dele. Já depois, pessoal, tivemos aqui o tríceps de lado, uma pose que infelizmente foi escondida da gente, porque na Classic Physique não existe essa pose, e eu nunca vi, cara, o Saban executar a pose desse jeito aqui, ou seja, totalmente lateralizado, né? E claro, né, pessoal, isso aqui é o jeito correto de executar, o jeito que o Martin tá executando aqui não é tão bem aceito assim, e cara, o Saban fica impressionante. O Martin, sim, ele tem mais frame, mais largura de ombro a ombro, até porque ele tá, claro, né, rotacionando mais o tronco dele pra frente, mas o Saban ainda me aparenta estar um pouco melhor. O volume de ombro, o peitoral muito largo, também muito espesso, mesmo ele estando assim totalmente de lado, a separação do tríceps muito bonita, muito aprofundada, a linha de cintura extremamente controlada e, claro, os detalhes na parte inferior é o que me faz preferir essa pose do Chris ao invés da pose do Martin. E aqui, pessoal, no abdominais e coxas, essa pose aqui, cara, me mostrou algo que, assim, cara, expandiu muito, entendeu? A minha visão sobre o Chris. Sabemos que, obviamente, ele se sacrificava para ir pra Classic Physique, mas eu não imaginava que era tanto, cara. Até o abdômen do Chris melhorou muito. Você olhar esse abdominais e coxas dele aqui se comparado com a versão do Mr. Olympia de 2024, é uma diferença na profundidade dos cortes, na separação, impressionante, cara. O abdômen dele agora sim tá bonito, tá mais encaixado, tá com uma espessura bacana. Ou seja, pessoal, é até louco, né, de imaginar isso, porque o Saban, ele de fato, ele cortava muito do potencial dele pra batalhar na Classic Physique. E o mais louco é imaginar que mesmo ele cortando tanto do potencial dele, ele ainda era dominante. Olha que insano, velho. Aí depois o Saban faz aqui a versão, né, do vácuo, que é uma pose, mano, impressionante dele. Cara, eu sei, tá? O Martin, ele tá mais emblocado, mas, pessoal, há um limite, obviamente, do que podemos considerar que o volume ele tem a vantagem sobre os três pilares do bodybuilding. E quando a gente vê nível de definição, em especial nas pernas, a proporção da parte superior, isso é, a largura de dorsal com Chris em contraste com a linha de cintura, não dá de jeito nenhum para falar que essa pose o Martin vence do Chris Bunster. Até mesmo quando o Chris estava marcando o abdômen dele, né, ou seja, tensionando ali a linha de cintura, ao meu ver, ele estava com certeza melhor do que o Martin. Só que sem sombras de dúvidas nenhuma, a pose que eu fiquei mais impressionado, sem acreditar no que eu estava vendo, foi a pose de mais musculoso. Só para situar vocês, o mais musculoso do Martin atualmente é um dos melhores da Pro League. É difícil você ver um cara que consegue confrontar com ele nessa pose. E adivinha? Sim, o Saban conseguiu ficar desse jeito ao lado do Martin, cara. Olha o volume absurdo do trapézio do Saban, cara. Olha isso aqui. Olha a separação da porção clavicular do peitoral dele. O volume do ombro. Surreal. Até o braço dele, vocês lembram, né? Eu falei pra vocês. Ele tá fazendo essa versão do Crab mais fechada assim pra esconder um pouco do gap do braço dele. E sejam muito sinceros, mesmo que o braço dele não seja mais preenchido, tá combinando com o flow da pose no geral, entendeu? Essa dominância que ele tem nessa pose de trapézio, de ombro, combina muito, cara, até porque ele é muito detalhado. Olha a perna dele. Surreal. Estamos falando de um cara, lembrando, tá, que tem um dos melhores, mais musculosos da Pro League. E é bizarro, né, cara, como o Saban das prévias para as finais foi melhorando e o Martin piorando, né, cara. Aqui no mais musculoso fica claro isso. E pessoal, é o seguinte, tá, de verdade pra vocês. Quando acabou esse Prag Pro, eu tirei aqui uns 10, 15 minutos pra, sabe, colocar minha cabeça no lugar, porque, mano, eu fiquei muito, assim, digamos, impactado com essa apresentação do Chris, sabe, realmente me emocionou, porque é muito da hora ver um cara como o Chris, digamos assim, o cara é classic, velho, entendeu, e ele tá elevando de um certo modo o nível da Open, porque você olha isso aqui e o que você quer ver é isso, cara, é os caras da Open com esse shape, com esse nível de condicionamento, e ver um cara da Classic, a categoria que particularmente, né, acendeu de novo, entendeu? A minha paixão pelo bodybuilding lá em 2016. Pra mim, cara, é impressionante. Vocês sabem, eu sempre falo aqui no canal, a minha categoria preferida de fato é a Classic, porque eu acredito que é lá que os atletas acabam prestando mais atenção
nos mínimos detalhes, entendeu? A Open, como é uma categoria muito bruta, alguns detalhes são passados de lado, como por exemplo, a arte de posar, entendeu? A arte, claro, né, de confrontar, algo que o Saban mostrou aqui que ele domina muito, né? O cara confronta como ninguém, a cada round o cara vai melhorando, mano, um absurdo. Então, realmente, cara, essa apresentação de Saban, mano, ele não poderia encerrar a carreira dele de um jeito melhor. Que decisão acertada desse cara em competir aqui, em dar esse show pra gente, né, velho? O cara é um showman mesmo. Eu até me pergunto, cara, será que isso vai acender uma chama ali do Saban, né? Porque ele é um cara muito competitivo. Será que ele vai falar, mano, eu acho que eu ainda tenho um próximo passo pra dar na minha carreira? Eu não sei, cara, é insano, tá? E aqui eu falo pra vocês, o Saban, ao meu ver, top 1, tá certo? Aqui no Prejudging ele ganhou, em especial no último confronto, de uma maneira tranquila. Nos primeiros confrontos não, tava uma batalha muito acirrada, mas no final o Saban ganhou tranquilo. Mas eu te garanto, mesmo que o Saban fique em segundo lugar, ele vai sair como vencedor. Mas cara, não é demérito do Martin, é mérito total do Saban. O cara é diferenciado, não tem como. E é isso aí, rapaziada, lembrando, tá? Suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Mano, por favor, cara, comenta nesse vídeo, engaja esse vídeo se possível, deixa a tua curtida, é muito importante. E claro, comenta aí tua visão, o que tu acha? Saban ganha ou Martin ganha? O que vocês acharam dessa apresentação do Saban? Rapaziada, que final de semana excelente pra ser fã de bodybuilding. Mano, eu tô muito feliz, rapaziada. Tamo junto, valeu. É nóis.